Hoje nós vamos dar continuidade ainda ao nosso estudo, que eu intitulei como a conversão da visão apocalíptica na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que quando eu coloquei como tema a conversão da visão apocalíptica, nós sabemos que a visão apocalíptica ela sempre permaneceu a mesma. Ela nunca sofreu uma conversão ou uma transformação, mas o que eu quero dizer com esse tema, a conversão da visão apocalíptica na IAGE, é que a compreensão do livro do Apocalipse, da mensagem apocalíptica, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela passou por um amadurecimento. É isso que eu quero dizer com esse tema, ok? A forma dela ser transmitida, o espírito que ela foi transmitida, sofreu por um processo de amadurecimento. E aí eu coloquei a conversão da visão apocalíptica na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é muito importante nós entendermos qual foi esse amadurecimento que eu chamei de conversão da mensagem, para que nós possamos transmitir a mensagem apocalíptica que nós temos, como nós temos estudado. Nós temos uma mensagem específica, mas que nós possamos transmitir essa mensagem com a ênfase correta, porque por algum momento da história a igreja ela não transmitiu essa mensagem da melhor forma. Ela poderia ter transmitido de melhor forma e Deus, na sua misericórdia, permitiu que a igreja tivesse um amadurecimento da nossa mensagem, da visão apocalíptica. Quando houve o grande desapontamento, e ali existiam algumas pessoas comprometidas com o estudo da Bíblia, lembra que nós falamos sobre isso? Existiram outros adventistas, espiritualistas, fundamentalistas, e existiam alguns que eram comprometidos ao estudo da palavra, e eu gostaria de deixar claro que estes alguns que eram comprometidos com o estudo da Bíblia, eles amavam a Jesus de todo o coração deles, eles eram comprometidos com Cristo, experimentaram o amor de Deus e por isso que eles almejavam que Jesus voltasse em 1844. Então a compreensão do livrinho pequeno, da forma que eles compreenderam, era na verdade um grande regozijo porque eles queriam estar com Jesus, eles amavam a Jesus, aceitaram a expiação de Jesus na cruz do Calvário, apreciavam o sacrifício de Cristo e eles amavam a Cristo. Entretanto, ao passar dos anos, eles foram descobrindo mensagens da qual eles não conheciam. Por exemplo, a própria compreensão correta do santuário celestial, a purificação do santuário. Eles descobriram também, ao entrarem no lugar santíssimo, a lei de Deus, que a graça de Jesus não anulava a guarda da lei de Deus e a responsabilidade que nós tínhamos em guardar a lei de Deus, inclusive, qual mandamento? Nós éramos também responsáveis. A guarda do quarto mandamento, que é a santificação do dia do sábado. Eles descobriram verdades como a marca da besta, quem era o anticristo e também a segunda besta de Apocalipse 13, apontando para os Estados Unidos da América, e muitas outras verdades foram descobertas que criaram um entusiasmo na igreja. E só para você ter uma noção, a igreja, eu não gostaria nem de usar agora o termo igreja adventista, porque na época ela não era organizada, mas esse grupo de adventistas do sétimo dia, porque eles já guardavam o sábado, este grupo de adventistas, no ano de 48, no final do ano de 48, era cerca de, sabe quantas pessoas? 100 pessoas, um grupo bem pequeno. E quase 5 anos depois, isso já em 52, o número de adventistas do sétimo dia passou para 2.500. Vocês acham que foi um crescimento significativo? Em 5 anos, de 100 para 2.500. E esses números continuaram a crescer. E, como nós falamos, era por causa daquela ousadia santificada que eles tinham, aquele entusiasmo que vinha das mensagens que eles estavam aprendendo. Entretanto, gradualmente, e eu diria quase imperceptivelmente,
eles começaram a deixar Jesus de fora da mensagem apocalíptica. O foco passou a ser na lei, o foco passou a ser na marca da besta, passou a ser no anticristo, passou a ser talvez nas datas, a grande Babilônia, os chifres, os 10 chifres. E isso em si não tem nada de errado, porque a mensagem apocalíptica, escatológica, eventos finais, por assim dizer, em linguagem fácil para nós, a mensagem sobre eventos finais, ela não está divorciada de Cristo. Vocês estão compreendendo isso? A verdade é que o Apocalipse apresenta a mensagem de eventos finais apocalíptica, e Cristo, ele está dentro dessa mensagem. Ele é apresentado até quando se fala sobre o anticristo. Vocês sabiam que nós podemos apresentar o amor de Deus e o evangelho ao falar sobre o anticristo? É claro que existem detalhes peculiares nessas profecias que apelam para a razão do estudante. Então, ao você construir o raciocínio, talvez você não vai focalizar no amor de Deus, mas você está focalizando na veracidade da Bíblia, como a Bíblia realmente, há mais de 2000 anos atrás, foi capaz de profetizar eventos que estão acontecendo agora. Então mostra a sabedoria de Deus, a veracidade da Bíblia, causa inspiração nas pessoas, fé. Entretanto, o Evangelho também pode ser pregado. Por exemplo, quando você apresenta sobre o anticristo da profecia bíblica, você pode, por contraste, o que eu falei? Qual foi a palavrinha que eu usei? Por contraste, apresentar a Cristo. Você apresenta o homem do pecado, o anticristo, como aquele que diz perdoar pecados, como aquele que está intercedendo por nós, como aquele que é Deus na terra, e através de contraste você aponta o seu estudante, o seu contato bíblico para o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro que deu a vida por nós e pode perdoar os nossos pecados. Então, como eu estava dizendo para vocês, gradualmente a igreja ela foi perdendo de vista a quem das profecias apocalípticas? A Jesus, exatamente. Na década de 50, a irmã White teve uma visão de Deus que repreendia os adventistas do sétimo dia, os guardadores do sábado, por causa da justiça própria que eles tinham. Eles já se achavam melhores do que os outros, a ênfase era na Bíblia, eles eram cristãos moralmente corretos, eles praticavam coisas que eram aceitáveis à vista de qualquer pessoa. Então aquilo satisfez os adventistas do sétimo dia. Eles se davam por satisfeitos. Atingimos o que Deus exige de nós para sermos salvos. Então aí entra a mensagem à igreja de Laodiceia, um testemunho direto, acusando ela de estar morna, pobre, cega, nua, destituída da justiça de Cristo, cheia de justiça própria. Esse testemunho direto causou arrependimento em muitos guardadores do sábado na época. Mas aí o que aconteceu? Logo após, ou mesmo durante a década de 50 e em diante, houve a guerra civil nos Estados Unidos, isso de certa forma afetou os guardadores do sábado. Houve também a organização da igreja, houve também a mensagem de saúde, e muitas coisas estavam acontecendo que favoreceu novamente com que a igreja desenvolvesse essa mentalidade de excluir a Cristo da mensagem apocalíptica, pregar eventos finais sem apresentar Cristo e sua justiça para o crente, ok? Ou seja, é o que nós podemos chamar de uma mensagem apocalíptica desequilibrada, com uma ênfase muito mais nos eventos em si, muito mais no anticristo em si, e muito mais na lei do que aquele que nos habilita a guardar a lei. Okay? E olha, eu gostaria de deixar claro que quando você perguntasse a muitos dos líderes, dos guardadores do sábado, o que eles acreditavam sobre como nós podemos guardar a lei, eles iam dizer que é através de Cristo. Só que era claro que Cristo era deixado de lado, essa não era a ênfase. Eles diziam que era através de Cristo, mas a ênfase é, se você não guardar a lei, você não vai ser salvo, você tem que guardar o sábado, e foi uma ênfase exagerada e desequilibrada, onde o amor de Deus... O que eu acabei de dizer?
o amor de Deus não era transmitido. Okay? E isso faltava na mensagem. Eu vou mostrar uma citação histórica para vocês, vem de um livro de nossa igreja, Portadores de Luz, que retrata o que aconteceu na década de 1870 e 1880 entre os guardadores do sábado. Okay? Então a igreja já estava organizada, né? A guerra civil já havia passado, e vamos ver o que aconteceu naquelas décadas. Nas décadas de 1870 e 1880, tinha surgido uma nova... O que surgiu? Geração de adventistas do sétimo dia. É claro, após 30, 40 anos de pregação de mensagem, surgiram muitos novos crentes. E o que aconteceu com esses novos crentes naquelas décadas? Ridicularizados. Por quê? Por seus companheiros, ou eu diria por quem, né? Seus companheiros cristãos. Quem são seus companheiros cristãos? Aqueles de outras denominações cristãs. Eles eram acusados e ridicularizados como legalistas e judaizantes. Por que legalistas? A ênfase era demasiada na lei de Deus, na guarda da lei, sem apresentar o amor de Deus pelo pecador. Judaizantes porque eles promoviam a guarda do sábado. E perseguidos porque havia algumas leis dominicais em certos estados dos Estados Unidos. Havia ainda um grande preconceito contra a guarda do sábado e havia ainda uma cultura que prevalecia que deveria ser guardado domingo. E perseguidos em algumas regiões, esses adventistas do sétimo dia pesquisavam a Bíblia. Para qual propósito eles pesquisavam a Bíblia? Conhecer o amor de Deus? Para realmente amar a Jesus? Qual era o motivo que eles estudavam a Bíblia? Para sustentar sua crença sabática, ou seja, para poder realmente debater com aqueles que os acusavam de ser legalistas e judaizantes. Continuando aqui a citação. Acharam nela, na Bíblia, um verdadeiro arsenal de textos prova, ou seja, textos que comprovam que o sábado tem que ser guardado, é o dia do Senhor, ainda é válido, a lei de Deus não foi anulada, que poderiam ser organizados com uma lógica esmagadora para demonstrar a perpetuidade do sábado. Eles apreciavam debates. Lembra que nós falamos sobre a ousadia santificada? E nós aprendemos que não é sábio debater com as pessoas, não era este o método de Cristo, o método dos apóstolos. Eles passaram agora a debater as doutrinas. Cristo não estava como ênfase da mensagem, nós podemos ver de forma clara através desse relato histórico. E imperceptivelmente tendiam a se tornar precisamente o que eram acusados de ser. Legalistas que olhavam para suas próprias obras em busca de salvação, em vez de olhar para Jesus Cristo. Agora, eu quero deixar claro que o problema não estava com a mensagem apocalíptica. Isso tem que ficar claro para nós, e eu vou enfatizar ainda isso mais amanhã. O problema não está em pregar eventos finais, escatologia, expor o anticristo, nada disso é o problema. Okay? Até porque eu quero mostrar para vocês, vamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, por exemplo, que o livro do Apocalipse, do início ao fim, apresenta Cristo e seu amor por nós, o seu sacrifício, aquele que oferece a sua justiça. Dá uma olhada em Apocalipse 1, no verso 5. Olha o que fala. E da parte de Jesus Cristo, vamos para a última parte do verso. Aquele que nos... Quem está acompanhando a última parte do verso aí? Aquele que nos fez o quê? Nos amou, ou seja, Cristo nos amou. Ele ama o pecador, o transgressor da lei. E o que ele fez pelo transgressor da lei? E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando a Bíblia fala que Cristo nos lavou dos nossos pecados no seu sangue, o sangue faz referência a quê? Ao sacrifício de Cristo. Okay? A sua morte na cruz do Calvário, ao tomar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. Nós podemos ver, não vamos todos os versos não, vamos pular para Apocalipse capítulo 5.
Que Apocalipse capítulo 5 e o verso 6. Veja só como Cristo é apresentado. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido, qual é a próxima palavra? Morto, ou seja, enfatizando o sacrifício de Cristo, seu amor pelo pecador, ao dar a sua vida. Dá uma olhada no verso 9, o que fala. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, referindo-se a Jesus, de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus. Dá uma olhada no capítulo 7, a ênfase no sacrifício de Cristo e no seu amor por nós. Capítulo 7 e o verso 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. E o que eles fizeram? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E mais uma vez, o sangue apontando para a expiação de Cristo na cruz do Calvário, que é o sacrifício de Cristo. Dá uma olhada agora no capítulo 12. Capítulo 12 do Apocalipse, o verso 11. Ali diz, e eles, referindo-se aos crentes, o venceram Satanás. De que forma Satanás foi vencido? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu gostaria de levá-los agora ao livro de 1 Pedro. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1. Ok? Em 1 Pedro, capítulo 1, eu quero mostrar para vocês que estes símbolos, sangue e também cordeiro, como nós já pudemos ver algumas vezes, aponta para Cristo e o seu sacrifício por nós, mesmo quando ele está em uma outra fase de seu ministério para nos salvar. Quando se refere ao sangue de Jesus, Jesus como Cordeiro de Deus, a ênfase é no seu grande sacrifício por nós. Olha o verso 19 de 1 Pedro, capítulo 1, o que diz, mas com o precioso sangue, falando de como nós somos salvos, ok? Talvez deveríamos ler o verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas de que forma fomos resgatados? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de qual é a próxima palavra? Como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então deixa claro que este símbolo, Cristo, o cordeiro, aponta para o seu sacrifício quando ele derramou o seu sangue em nosso favor, pagando a penalidade do pecado. Então o Apocalipse, ele apresenta uma visão equilibrada do amor de Deus. Nós podemos ver em Apocalipse 13, verso 8, lá apresentado o Cordeiro, podemos ver em Apocalipse capítulo 14, mesmo no céu, Cristo é apresentado como Cordeiro, no céu ele leva marcas do seu sacrifício para que fique de lembrança por toda a eternidade, o ápice do amor de Deus ao entregar a sua vida por um mundo caído, que não merecia o seu amor, enquanto ainda éramos pecador, Cristo morreu por nós. Apocalipse capítulo 19 o apresenta dessa forma, 21, e até mesmo o último capítulo do Apocalipse o apresenta como sendo aquele que levou sobre si os nossos pecados. Ou seja, ele toma sobre si a nossa injustiça, os nossos pecados, e ele troca conosco, dando a sua justiça. Cristo toma sobre si o que nós merecíamos e dá a nós a sua justiça. Isso não era enfatizado na igreja adventista naquela época. Por isso que eu coloquei a conversão da mensagem apocalíptica na IAGE. Ou seja, houve um processo de amadurecimento. Quando foi que esse amadurecimento chegou? Será que Ellen White já não falava sobre essas coisas? Olha, ela falava. A posição dela sobre o amor de Deus, olha o que ela diz, o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. A fim de ser devidamente compreendida, o sacrifício de Cristo, e apreciada
toda a verdade da palavra de Deus. Quantas verdades que ela falou aqui? Toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, a visão do Apocalipse não neutraliza o amor de Deus ao entregar a sua vida por nós. De Gênesis a Apocalipse precisa ser estudada à luz que dimana da onde? Da cruz do Calvário. Continuando a mesma citação. Apresento-lhes o grande, magno monumento de misericórdia, falando da cruz do Calvário. Não só de misericórdia, mas de o quê? Regeneração, ou seja, ao contemplar o amor de Deus, o crente é transformado, ele é constrangido a entregar o seu coração totalmente a Ele. Salvação e redenção, o Filho de Deus erguido na cruz, este tem de ser o fundamento de todo o discurso feito por nossos pastores. Quando diz este, referindo-se ao amor de Deus ao entregar a sua vida por nós, dando esperança a uma raça caída que não poderia expiar o seu pecado com a obediência presente e futura. Vocês compreenderam isso? É claro que a graça de Deus, ela regenera e ela faz com que nós prestemos obediência presente e futura, mas a obediência presente e futura não pode apagar o que aconteceu no passado, os nossos pecados passados. É necessário que haja realmente o sacrifício de Cristo em nosso favor. Obreiros Evangélicos, na página 315. Okay? Vamos continuar. Olha só o que diz em Romanos 2, verso 4. Vamos a Romanos 2, verso 4, que vai dizer o propósito de contemplarmos o amor de Deus e de sermos realmente expostos a esse amor. Em Romanos, capítulo 2, e o verso 4, está escrito: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? É na verdade uma pergunta que está afirmando, né? E a paciência e a longanimidade, ignorando que o quê? A bondade de Deus te leva ao arrependimento. Você está ignorando isso quando nós apresentávamos a mensagem apocalíptica, ignorando o amor de Deus. Nós estávamos desprezando que é o amor de Deus que leva o pecador ao arrependimento. Achando que o pecador poderia ser arrependido somente com a precisão de datas ou a precisão de declarar quem era o anticristo. Essas coisas realmente trazem crédito à palavra de Deus e trazem entusiasmo e prende a atenção para que Cristo seja apresentado. Cristo, ele não pode estar de fora de nossos discursos e de nossa mensagem. Vamos continuar. Compreensão de Ellen White da justificação pela fé em 1882. Por que eu coloquei 1882? Não que ela chegou a essa compreensão só nessa data. Antes ela já tinha apresentado textos semelhantes. Mas eu coloquei a data aqui. Gostei do texto, achei que o texto vai retratar bem o que eu estou tentando transmitir, mas a razão da data é para você entender que foi antes de 1888, porque em 1888 foi quando Deus realmente sacudiu a igreja adventista como um terremoto, abalou a igreja adventista como um terremoto através de dois homens. Vocês sabem quem eles são, né? Jones e Wagner. Esses dois homens compreenderam o que nós estamos falando aqui essa manhã. Eles compreenderam que o amor de Deus havia sido deixado de lado, Cristo não estava sendo apresentado ao público, as pessoas estavam com uma religião legalista, uma ênfase exagerada na lei e na guarda do sábado, disputas, debates, mas a irmã White, mesmo antes deles trazerem essa mensagem, ela já estava tentando trazer essa mensagem para a igreja. Mas parecia que a igreja estava neutralizada aos conselhos dela em relação a esse tema. Parecia que a igreja estava tão focada e tão segura da sua compreensão da mensagem que não estava levando a sério os conselhos da irmã White em relação a isso. Parecia que não tinha peso. Então Deus teve que usar um instrumento além da irmã White, na verdade foram dois, para realmente abalar a segurança da igreja sobre a sua compreensão da mensagem apocalíptica. Olha o que ela já dizia antes de Jones e Wagner pregarem de uma forma que sacudiu a igreja adventista. Devemos renunciar à nossa o quê?
própria justiça, achar que somos melhores, que não necessitamos de nada, que não precisamos entregar o nosso coração a Deus, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa exaltação própria, o nosso eu, e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo, ou seja, a salvação está em Cristo, e é mediante a fé nós nos apoderamos da sua justiça, precisamos confiar inteiramente em Cristo no que diz respeito à nossa, o que diz aqui, ó? A nossa força, porque não havia essa confiança, a confiança estava, eu sei o que é certo, então eu tenho que fazer. Não, nós vamos fazer porque Cristo, mediante a fé, habita em nosso coração, porque o seu amor nos constrangeu de tal maneira, eu contemplei o amor de Deus de tal maneira que eu entreguei o meu coração totalmente a Ele. E é por isso que eu vivo em harmonia com a sua lei. Precisamos confiar inteiramente nele para a nossa força. O próprio eu tem de morrer, ou seja, é uma entrega. A fé genuína é seguida pelo amor e o amor pela obediência. Todas as energias e paixões da pessoa convertida são postas sob o controle de Cristo. Seu espírito é um poder o quê? Renovador, transformando a imagem divina todos os que o receberem. Okay? Então aqui ela abrange tanto a justiça imputada quanto a justiça comunicada. É o Espírito Santo que comunica a justiça de Cristo, transformando a nossa mente, renovando os nossos pensamentos e sentimentos. Isso está em Maranata, na página 69. Muito bem, vamos avançar então no nosso estudo. Okay, eu gostaria de falar para vocês como era a interpretação adventista de Apocalipse 14, 12 até 1888. Okay? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Existe muito a se dizer sobre 1888 e a reunião que houve da Associação Geral em Minneapolis. Entretanto, eu diria que a porção principal da discussão teológica que houve naquele concílio foi justamente em torno desse versículo. Houveram outros versículos e que até prejudicaram o estudo não preconceituoso dessa passagem, que era a mais importante a ser avaliada. Mas hoje eu gostaria de focalizar o que foi considerado mais importante na época. Era a compreensão de Apocalipse 14, 12. Vamos entender como a igreja pensava antes. Okay? Antes de 1888 até aquela reunião. Em Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Você acha que os adventistas gostavam dessa frase? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Sem dúvida, e nós devemos gostar também, porque a obediência a Deus é a condição para a salvação, não é o meio de salvação. O meio é Cristo. Okay? Mas é a condição de salvação. Então, aqui está apresentando pessoas que atingiram a condição de salvação. Mas de que forma? Olha só, eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ou de Jesus. Quando a igreja lia que os santos tinham a fé de Jesus, eu vou mostrar para vocês como Tiago White interpretava esse versículo, e a maioria da igreja concordava com ele. Havia discordâncias, mas eram discordâncias semelhantes a dele. O princípio era o mesmo do dele, que era fazer alguma coisa, a fé de Jesus. Olha o que ele considerava ser a interpretação de guardar os mandamentos de Deus, ter paciência e ter a fé de Jesus. Pacientemente aguardando a volta de Cristo. Aqui está a paciência dos santos. Eles estão aguardando a volta de Cristo. É referência a um evento escatológico. Guardando todos os mandamentos de Deus, como o verso coloca. Guardando a fé de Jesus. O que ele compreendia em ter a fé de Jesus? Batismo e Santa Ceia. Outros pioneiros da igreja criam de forma semelhante, como João
Andrews, ele acreditava que a fé de Jesus era a mesma coisa que guardar os mandamentos de Deus. É como se fosse assim, nós temos os mandamentos de Deus Pai e nós temos o que Jesus fez, que é basicamente o que o Pai requeriu dele quando esteve nessa terra. Ou seja, são sinônimos. Era sempre em relação ao crente estar fazendo alguma coisa. Nada em relação a aceitar a justiça de Cristo. Então vamos ver qual deveria ser a interpretação correta de Apocalipse 14, o verso 12. Mas o que eu quero que vocês percebam não é simplesmente a interpretação correta. Okay? Porque hoje nós estamos falando de teoria, mas eu quero que você pegue o conceito. Se você entender o que a irmã White reafirmou, porque ela já pregava sobre essas coisas, mas a igreja não compreendia, o que ela reafirmou depois de 1888, daquele concílio, deveria ser o princípio que molda o estudo da palavra de Deus, nosso devocional, a nossa pregação, o nosso evangelismo. Diz assim: não foi apenas com relação aos mandamentos de Deus, uma parte da terceira mensagem angélica, mas a fé de Jesus que abrange muito mais do que geralmente se supõe, ou seja, as pessoas estavam falando sobre o assunto, e ia ser o assunto principal da reunião. Sabe de uma coisa? É muito mais do que vocês estão falando. Se proclamarmos os mandamentos de Deus e mal tocarmos na outra metade, qual é a outra metade? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa é a outra metade. Se nós negligenciarmos essa outra metade, a mensagem será o quê? Deturpada em nossas mãos, nas mãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era esse o risco que estava em jogo. Isso está em manuscrito, 30 de junho de 1889. Ainda uma outra citação dela. A mensagem do terceiro anjo, que terminou com aquele versículo 12, é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia. Ou seja, o que aconteceu com a mensagem do terceiro anjo na mão dos adventistas do sétimo dia? Foi o quê? Deturpada, exatamente. A igreja poderia dar o alto clamor com uma mensagem deturpada? Não podia. A ênfase estava exagerada na lei, sem apontar para o amor de Deus. Aí ela continua dizendo: não tem sido proclamado pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância. É tão importante guardarmos o mandamento quanto termos a fé de Jesus. E a ênfase não era proporcional. A lei e o evangelho andando de mãos dadas. Continuando. A fé de Jesus é debatida, mas não compreendida. O que constitui a fé de Jesus uma pergunta. O que constitui a fé de Jesus que pertence à terceira mensagem angélica? E aí ela diz: o ato de Jesus se tornar o portador de nossos pecados, para que pudesse se tornar o Salvador que perdoa os nossos pecados. Irmãos, eu não consigo, em palavras humanas, transmitir para vocês a importância e a magnitude do sacrifício de Deus ao levar sobre si os nossos pecados. Mas deveria ser tema de meditação, que será um tema de meditação por toda a eternidade. O Espírito de Profecia diz que nós deveríamos passar pelo menos 1 hora por dia, se possível, 1 hora por dia, meditando na vida de Cristo, principalmente nas cenas finais. Deveríamos ver o imenso amor de Deus em todas as doutrinas da nossa igreja, em todas as visões apocalípticas, em todos os princípios e preceitos que Deus ensina à sua igreja. Continuando ainda a mesma passagem. Ele veio ao nosso mundo e tomou os nossos pecados, para que nós pudéssemos tomar a sua justiça. E fé na habilidade de Cristo de salvar-nos, ainda descrevendo a fé de Jesus, de salvar-nos amplamente e completamente, é a fé de Jesus. Essa é a fé de Jesus. Não tirar de mente que
a sua graça, ela vai fazer por nós algo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos, que é pagar o preço dos nossos pecados. É uma visão apocalíptica desequilibrada quando nós enfatizamos eventos finais sem e perder de vista o fato que Jesus tomou sobre si os nossos pecados e ofereceu a sua justiça, e a fé de Jesus é uma fé que Ele tem a habilidade de nos salvar amplamente e completamente do domínio do pecado, a regeneração, a comunicação da sua justiça. Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 172. Muito bem. Estamos deixando Jesus de fora de nossa pregação apocalíptica nos dias de hoje? Será que é possível que a igreja ainda não compreendeu que a salvação está inteiramente em Cristo? E que deveríamos, como Paulo, proclamar: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em nós? Mediante a fé na sua justiça, no seu amor. Ele envia o Espírito Santo para atuar em nossa vida. Esse é um tema que nós não podemos deixar de fora e devemos compreender. Irmãos, o que vai levar a igreja a um reavivamento da fé primitiva não é o medo da lei dominical. Não é porque alguns interpretam a visão apocalíptica como sendo esse é o último Papa. Então agora todos têm que se converter e levar a sério o cristianismo. A ênfase está desequilibrada. A igreja hoje, diferente daquela época que enfatizava a guarda da lei, hoje ela enfatiza que essa mensagem aqui, essa fé na justiça de Cristo, ela não é capaz de transformar a sua vida. Olha, essa é uma visão desequilibrada também. Porque o amor de Cristo ele é tão grande por nós, seu sacrifício foi tão imenso em nosso favor, que é impossível você compreender essa verdade e não ser constrangido e levado ao arrependimento. Eu acredito que ela se torna uma pregação desequilibrada, a pregação apocalíptica hoje, justamente quando nós estamos enfatizando, por exemplo, vou ser um pouquinho específico, quando nós enfatizamos nas 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse capítulo 17, mas a ênfase é que Jesus vai voltar praticamente em 5, 10 anos, ou em 2 anos. Essa não é a ênfase do capítulo. Quando nós estudamos os detalhes, os pormenores, mas o auge é que os santos venceram e o Cordeiro venceu aquele falso sistema religioso. De que forma eles venceram? Pelo derramamento do sangue de Jesus, pela manifestação do amor de Deus. É isso que a Bíblia está tentando dizer. O alto clamor e a terra foi iluminada com a glória de Deus, o caráter de Deus. Novamente, a manifestação do amor de Deus. Vou terminar com uma citação do Espírito de Profecia, que diz: vi que almas preciosas que teriam abraçado a verdade afastaram-se dela pela maneira com que a verdade tem sido conduzida, a forma que ela está sendo apresentada, pois Jesus não se encontra nela. E é por essa razão que tenho pleiteado com vocês o tempo todo. Queremos Jesus. Está em Manuscritos 24, novembro de 1888. Ela falando justamente em relação a Minneapolis. Nós deixamos Jesus de lado. E eu tenho apelado com vocês. Coloquem a Jesus em vossos estudos, em vossos discursos, em suas pregações, em sua literatura.
para os líderes da igreja. E este é o apelo que eu faço para cada um de nós. Que o amor de Deus seja o tema central de todo o nosso estudo, de toda a nossa meditação, de toda a nossa contemplação, da nossa oração. Que nós possamos confiar inteiramente em Cristo para a nossa salvação. Isso não exclui de forma alguma a visão apocalíptica. Okay? Na verdade, isso dá poder à visão apocalíptica. Apresentando o amor de Deus e a sua justiça pelo homem no contexto de eventos finais, isso pode atrair e vai atrair várias pessoas a entregar o coração a Cristo. Nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de joelhos e amanhã nós vamos falar sobre a relevância da mensagem apocalíptica no século 21. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelas mensagens de advertência que o Senhor trouxe à tua igreja e queremos colocar Jesus em todo o nosso discurso, em todo o nosso estudo, em nossa literatura, em nosso evangelismo, no nosso falar, tudo que nós possamos fazer para o Senhor possa ser motivado pelo teu imenso amor por nós. E nos ajude a proclamar essa mensagem para os últimos dias com o sonido certo. Abençoe-nos nesse momento, que o Senhor possa esvaziar o nosso coração do eu e possa comunicar e também imputar a tua justiça. Que nós sejamos realmente refeitos e quebrantados para que Cristo habite em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.